Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho a respeito da relação do casamento com a expectativa de vida. Aí você me pergunta, como assim? Casamento e tempo de vida? Mas o casamento influencia no tempo de vida da pessoa? Quer dizer que quem é solteiro pode ter mais ou menos tempo de vida, é isso? Vamos lá. O casamento, claro que hoje em dia tem uma diferença principalmente na força que um casamento tem para se manter durante um longo tempo. Hoje em dia acontece o quê? Houve uma redução da intensidade com que as pessoas, o homem e a mulher, eles defendem, né, com intensidade a força, os valores referentes a um casamento. Por isso que hoje as taxas de divórcio, elas estão ultrapassando 60%, de 50 a 60% de divórcio. Então, mais da metade do pessoal que está casando hoje em dia vão se divorciar lá na frente. Então, assim, isso é algo que chama muita atenção, porque nos tempos, século passado, havia uma taxa maior desse casal se manter unido durante um longo tempo de suas vidas. Então, veja bem, quando o homem desse século passado ele era solteiro, ele tinha uma expectativa de vida menor do que o homem que era casado. A mulher da mesma forma. Então, aquela pessoal que vivia sozinho, eles tinham um tempo de vida menor. E hoje em dia, isso está diminuindo. Aí o que acontece? Hoje em dia, tanto o solteiro quanto o casado, eles estão ali próximos em relação à expectativa de vida. Não tem tanta diferença. Porque antigamente os homens eles dependiam mais do apoio da mulher para buscar cuidados quanto à sua saúde. E hoje em dia houve uma mudança nesse quesito, porque tem mais proximidade da assistência à saúde com as famílias. Os homens têm mais acesso, têm informações quanto aos horários de consultas, a própria internet traz muita vantagem em relação a esse acesso a essas informações. Então hoje os homens têm uma capacidade melhor para se cuidarem, o autocuidado. Por isso que isso também vem contando aí na diminuição dessa diferença da expectativa de vida. Então assim, tem uma informação de que quanto maior for a diferença de idade, então preste atenção. Se o seu marido ele tem uma diferença de idade menor do que você, se você se casou com uma pessoa mais jovem, você tem um risco aumentado de mortalidade antes do tempo. Como assim? O ideal é que o mais velho seja o homem na relação. É o tempo que mostra, são os estudos que mostram. Quando o homem ele tem de 7 a 9 anos mais idade, né, do que a mulher, ele tem uma tendência a aumentar sua expectativa de vida. Já quando a mulher ela tem mais idade do que o homem, existe uma tendência a ela diminuir em até 20%. Ou seja, aumenta em 20% o risco de mortalidade da mulher quando ela é mais velha. Então, assim, quando a gente pensa nas viúvas, a gente pensa no lado social, porque houve a perda do seu cônjuge e aí há uma tendência a ela se manter sozinha e há uma redução da expectativa de vida. Agora, quando é uma pessoa que tem uma consciência de que ela precisa buscar vínculos sociais, buscar fazer algum esporte, alguma dança, ter proximidade com outras pessoas para compartilhar experiências, aí há um equilíbrio, não tem tanta perda da expectativa de vida dessa viúva, entende? Então, assim, hoje em dia, no geral, a própria expectativa de vida do casal, ou seja, do casal não, do casamento, né? Quanto tempo vai durar esse casamento? Tem diminuído. Então, assim, isso é muito por causa do individualismo dos seres humanos, ainda mais aqui
nessa parte ocidental de nós, onde nós vemos, nós acabamos fortalecendo uma cultura que visa o capitalismo, que visa a individualidade, alimenta o egocentrismo. Então, isso acaba trazendo comparações e a gente acaba esquecendo um pouco, deixando de lado valores que fortalecem uma sociedade, que fortalecem as famílias. Então, quando a gente deixa isso de lado, a gente acaba esquecendo desses aspectos que vêm a contribuir para que uma família, um casal, possa se manter unido. Então, a base social de hoje, ela tem influenciado do ponto de vista negativo quanto ao apoio ao casamento, à preservação dos casais. Entende? É como se fosse errado ter um casamento que dure muito tempo, que dure uma vida toda e que esse casal tenha muitos filhos. Então a gente tem essa impressão nos dias de hoje. Antigamente era comum nossos avós terem 6, 8, 10, 12, 16 filhos. Era comum, não havia julgamentos. E ainda mais numa época em que não era possível ter cuidados com a saúde como nós temos hoje. O avanço das vacinas, os estudos quanto à epidemiologia, a, a incidência de doenças. Então, embora tenha havido essa melhoria por parte da saúde, por outro lado, houve uma diminuição da intensidade com que nós defendemos os valores culturais, os valores pessoais, como a fidelidade no casamento, como a moralidade, que muito é imposta pela figura feminina, e certos modos que nós vemos hoje, nas redes sociais principalmente, acaba deixando muito abaixo esse nível de moralidade, principalmente porque parte da figura feminina. A figura feminina tem esse poder de trazer a moralidade para a sociedade. A partir do momento que o homem identifica esse quesito de segurança e moral apresentado por uma mulher, ele tende a ter conceitos mais respeitosos, conceitos mais fortes em relação ao caráter, em relação ao respeito à mulher, em relação à fidelidade, em relação à família. E quando há uma perca dessa moralidade, a base familiar ela é destruída. Ela perde as suas forças para que um casal possa se manter firme em um relacionamento. Entende? Então, são conceitos que nós vemos que vêm aumentando nos dias de hoje. E, infelizmente, isso é negativo para a formação de famílias e o fortalecimento desse vínculo durante o tempo. Tá bom? Então, assim, a... quando um casal ele está unido, ele luta com propósitos, tem unidade, tem propósito, tem uma linguagem em comum, ele tem mais chance de preservar essa conciliação entre eles dois. E a comunicação entre esses dois é uma parte fundamental para que possa ser evitado conflitos que intensifiquem com o tempo. Então, à medida que há um conflito, uma discussão, e essa discussão ela é conversada, ouvida de ambos os lados, tem uma escutativa, tem um respeito e a empatia, há uma chance maior de poder haver uma conciliação. Então, quando isso é resolvido em um tempo curto, não vira uma bola de neve e esse casal não vem a sofrer com posteriores conflitos que venham se unir junto a esse. Então, para você desformar essa bola de neve é mais complicado do que resolver apenas esse cubo de gelo, digamos assim. Entende? Então, a comunicação é um dos fatores chaves que vem a manter uma boa relação do casal, uma relação respeitosa, uma relação que venha a ser positiva para ambos esses dois dentro do casamento, entende? Então, quando esse respeito ele se inicia entre o casal,
ele é refletido também no crescimento dos filhos, no aprendizado dos filhos. Os filhos, eles têm esse reflexo dos pais em sua formação, na formação do seu comportamento. Então, aquelas crianças que entre 4 a 5 anos, elas não têm tanta diferença se vai brincar com um menino, se uma menina vai brincar com o menino ou com a menina, ou se um menino vai brincar com o menino ou com a menina. Agora, quando chega ali 9, 10 anos, aí começa-se a diferenciar. As meninas querem brincar com meninas e os meninos apenas com os meninos. Então, a figura feminina, ela tem uma conversa mais intensa em relação a sentimentos, em relação a emoções. O homem não, o homem ele é mais individualista, ele tenta resolver as coisas por conta própria, desde já durante seu crescimento, quando é novo. É como se fosse um instinto natural do homem. Então a mulher quando cresce, ela tende a ser mais sentimental e emocional. E assim, o homem ele precisa desenvolver esse quesito de entendimento emocional para conseguir manter esse equilíbrio dentro de casa. Porque se o homem ele não tem esse entendimento, há uma desregulação. E aí fica difícil quando a mulher vem expor alguma coisa que aconteceu e ele não consegue entender aquelas características da mulher, por exemplo, uma expressão facial de tristeza. Então a mulher já está esgotada com algo que está acontecendo que ela não está gostando e o cara não percebe, porque ele não tem essa instrução durante a sua formação, durante a sua vida. E ele tem que buscar de forma ativa, tem que procurar entender isso para poder ter uma boa comunicação, conseguir ouvir o que a sua esposa tem a dizer. E assim eles conseguirem resolver isso e manter esse casamento unido e forte. Entende? Então, assim, era basicamente isso que eu ia falar. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.